Boa noite, meus irmãos. Convido-os a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos e no livro dos Salmos, o Salmo 142. O Salmo 142 é um salmo muito conhecido, principalmente daqueles que apreciam o canto coral, pois é inspiração e quase que literalmente um dos nossos mais belos hinos, um dos hinos mais lindos do nosso repertório. Abramos nossa Bíblia no Salmo 142, intitulado Salmo Didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Diz assim o Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Oremos ao nosso Deus. Senhor, queremos mais uma vez pedir ao Senhor que nos ajude na exposição deste trecho da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-lo e a transformá-lo em modo de vida. Abençoa-nos, Pai, esta noite e conduz-nos seguramente nos Teus caminhos. Esta é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Isolamento social, tristeza, perigo. Pode até parecer uma descrição dos dias em que nós estamos vivendo. Mas esta descrição tem o seu lugar neste poema de autoria davídica, quando se viu numa situação na sua vida que facilmente pode ser identificada com isolamento social, com tristeza e com perigo. Como o próprio título do Salmo 142 nos informa, esta oração do poeta Davi teve seu lugar numa ocasião em que estava fugindo do seu sogro Saul e escondido numa caverna. E esta informação nós encontramos, e você pode verificar aí, no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. E no capítulo 22, o verso 1 nos informa que Davi estava
na caverna de Adulão. E lá estava ele fugindo, escondido do seu sogro, rei Saul, e vivendo esta situação em que ele descreve neste poema. E ele o faz muito bem quando procura mostrar que numa situação de solidão, de tristeza e de perigo, o que lhe ocorreu foi confessar sua confiança no Senhor. Confessar sua confiança no Senhor e reconhecer que o Senhor conhece todas as circunstâncias da nossa vida e sabe como cada um de nós nos encontramos e do que nós precisamos. Diante disto, Davi passa a descrever poeticamente o que se passava com ele. Uma descrição que pode ser dividida em duas partes. Uma parte quando ele retrata a circunstância existencial, a circunstância física, de vida e os perigos que ele corria. E outra circunstância, a espiritual. Vejamos a sua descrição desta circunstância física e existencial. Se você olhar para o verso 2, você vai perceber a primeira indicação do que ele vivia, que quem sabe poderia ser o resumo de todo aquele momento. Ele a expressa falando de tribulação. E veja, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Davi estava tremendamente atribulado, casado com Mical, tendo um grande amigo, Jonatas, que intercedia por ele junto ao pai, mas nada disso foi suficiente para aplacar o desejo no coração de Saul de persegui-lo e decidir por sua morte. E isso se intensificava dia após dia. Na medida em que Davi alcançava prestígio diante dos homens, também crescia o desejo de Saul de matá-lo, de não tê-lo em seu lugar. E desta forma, Davi continua a descrever a sua situação física, sua situação existencial. Não somente se sentia em uma tribulação na sua vida, mas também percebia que estava diante de armadilhas que de um instante para o outro poderiam apanhá-lo e ele se ver nas mãos do seu algoz, daquele que queria tirar-lhe a vida,
a saber, o rei Saul. E ele continua dizendo que nesta tribulação, correndo o risco de ser apanhado em uma armadilha, ele se via sozinho, se via desconhecido das pessoas. Não tinha ninguém na sua companhia. A ideia de mencionar a direita, a minha direita, era uma expressão comum entre os hebreus, e noutros salmos nós temos esta expressão, é a ideia de ter ao seu lado a ajuda. E no caso de Davi, ter à sua direita um braço forte, um companheiro, um homem, soldados que poderiam com ele promover a sua própria segurança. Davi se via sozinho e as pessoas não o conheciam, não sabiam quem ele era e, portanto, não lhe davam nenhum crédito, nenhum merecimento. Era como um qualquer, sem nenhuma referência. É assim que ele se sentia. E como se não bastasse essa tribulação com armadilhas, solidão, desconhecimento, ele identificava, do ponto de vista humano, o seu perseguidor, o grande rei Saul, incomparavelmente mais forte do que ele. Ele diz isso no verso 6. Porque os meus perseguidores são mais fortes do que eu. E esta era a circunstância em que Davi se via, atribulado, sendo vítima de armadilhas iminentes, sozinho, desconhecido, isolado, perseguido, e desta forma se encontrava este homem, servo do Senhor, que, como bem diz, erguia sua voz ao Senhor e clamava, como se dá no verso 1, sua expressão. Mas a situação de Davi, como disse, não se podia conhecer apenas pela descrição que já fizemos até agora. Mas se observarmos, nós perceberemos que Davi fala também do que se passava no seu coração, no seu íntimo, na sua alma. E ele mostra isto. E o faz no verso 3, quando ele vai dizer que o seu espírito encontrava-se esmorecido, ou seja, seu espírito encontrava-se fraco, desanimado. Esta era a situação espiritual desse servo do Senhor que ergue a sua voz ao Senhor para clamar. Mas uma outra marca da sua situação espiritual é encontrada no verso 6. E no verso 6, ele vai nos informar
que ele se via muito fraco, que ele se via numa situação em que ele precisava de ser fortalecido. E o entendimento dessa sua fraqueza não se dá apenas por causa dos seus perseguidores serem mais fortes do que ele, como diz no final do verso 6. Mas também se refere ao que ele menciona no início do verso 7, a respeito de sua alma. Sua fraqueza, seu espírito desanimado, esmorecido, fazia com que ele se sentisse encarcerado. E é isso que ele vai dizer no verso 7. Tira minha alma do cárcere. Ou seja, meu espírito está como se eu estivesse, de alguma maneira, eu estivesse encarcerado, preso por esta circunstância. Uma circunstância que é por ele apresentada não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual. E é desta maneira que o nosso poeta descreve sua condição. Um homem atribulado, um homem só, triste e vivendo uma situação de perigo com suas limitações, tanto limitações de natureza física, como também espiritual. E é diante dessa confissão, diante desse reconhecimento, desta leitura de como ele se encontrava, é que ele passa a mostrar as marcas do que ele fez. E o que ele fez, nós encontramos repetidamente e por várias vezes neste poema. O que ele fez foi clamar ao Senhor. O que ele fez foi suplicar ao Senhor. E você vai perceber isto no verso 1. Ergo a minha voz e clamo. Depois, com minha voz, suplico. E depois, no verso 5, você encontrará ele dizendo: a ti clamo, Senhor. Depois, no verso 6 também, o meu clamor. E é exatamente isso que ele fez. Colocou-se diante do Senhor para pedir ao Senhor que ele reconhece, que ele sabe que está no controle de tudo, que conhece a sua situação, e é diante desse Senhor é que ele ergue a sua voz, que ele clama ao Senhor e então pede que o Senhor esteja conduzindo esta sua tribulação para um momento de gratidão. E é este pedido que ele passa a mostrar. E é bastante interessante marcar aqui que este pedido, que esta súplica de Davi objetivamente se deu em forma de um
comprometimento com o Senhor. E isso pode ser visto mais precisamente no verso 7. Depois de clamar ao Senhor, ele vai dizer: olha, Senhor, quando o Senhor me fizer esse bem, que bem é esse? De livrá-lo, de retirá-lo desta situação de tribulação, de livrar-lhe das armadilhas, de colocá-lo junto com os seus irmãos, de ser reconhecido e não ser mais perseguido, e a sua alma estar livre dos limites que ele vivia. Diz o poeta: eu darei graças ao Senhor quando me fizeres esse bem. Davi não só pede ao Senhor, mas se compromete com o Senhor, de que no dia em que o Senhor fizesse esse bem a ele iria render graças ao nome do Senhor. E com esta afirmação do verso 7, nós percebemos aqui todo o movimento que este poema nos ensina diante de uma situação de isolamento social, uma situação de tristeza, uma situação até mesmo de perigo. Qual deve ser a nossa postura? Como devemos nos comportar? E o que o poeta nos informa aqui é que nós devemos confessar a nossa confiança no Senhor. Precisamos dizer que confiamos no Senhor. A despeito da solidão, a despeito da tristeza, do perigo, confiamos no Senhor. Nós precisamos de afirmar que reconhecemos que Ele conhece a circunstância que vive cada um de seus filhos. E Ele tem o absoluto domínio sobre estas circunstâncias. Isso é muito importante. O que Davi nos ensina aqui é apropriado para o momento em que nós vivemos. Embora ele tenha essa confiança, esta certeza não exclui o reconhecimento de que estamos num momento turbulento, de que estamos diante de armadilhas da informação, armadilhas políticas, de que estamos, em alguma medida, sozinhos, de que não temos o reconhecimento como filhos de Deus. As alternativas são buscadas para resolver os problemas fora de Deus, e poucas são aquelas que apontam para o Senhor como aquele que pode livrar-nos desta pandemia. E nós precisamos de atentar para isso, de que somos perseguidos, e somos mesmo. A perseguição está sempre ao nosso redor. Nossas palavras, nossas atitudes são todas minuciosamente observadas para, quando houver uma oportunidade, nos apanhar no erro, nos apanhar na contradição, na incoerência. E como se não bastasse essas, aquelas
que nós temos espiritualmente, onde nós desanimamos, ficamos como que estivéssemos fracos, nos sentimos muitas vezes presos e nossas almas limitadas para expressar nossos anseios espirituais. O fato de Davi saber que Deus era o objeto da sua confiança e que ele reconhecia que o Senhor estava no controle de toda a sua existência, não o livrava, não o inibia e nem fazia dele um homem que sublimava, que ignorava a dramaticidade do tempo e do momento que ele estava vivendo. E assim, ele nos ensina. Vivemos um momento difícil no mundo. Vivemos um momento difícil no Brasil, na nossa cidade principalmente. E diante desses momentos difíceis em que nós vivemos, nós precisamos de compreendê-los, de estarmos conscientes de tudo que nos cerca. Mas uma outra coisa, além de confiar, de reconhecer a grandeza de Deus e fazer uma leitura muito clara e objetiva do que nos cerca, Davi aqui vem nos ensinar uma coisa que não pode faltar, que é a nossa oração a Deus, que é o nosso clamor, que é a nossa súplica a Deus para que nos liberte, para que promova um livramento, para que esta pandemia seja controlada, para que não sejamos mais vítimas de circunstâncias tão terríveis quanto estas que estão sendo desenhadas na nossa nação. Por isso, amados irmãos e irmãs, nessa nossa súplica, nesse nosso pedido, precisamos de aprender com Davi. E o que Davi ensina-nos é que ele pedia a Deus, suplicava a Deus, mas um pedido e uma súplica que era carregada de um compromisso. Que compromisso é este? O compromisso é de que o dia que o Senhor o livrasse desta tribulação, ele renderia graças ao Senhor. E é este o compromisso que Davi nos ensina aqui. Nós devemos reconhecer, devemos saber do Deus que nós servimos, ter uma leitura realista do que nos cerca, suplicar ao Senhor, mas não uma súplica somente, uma súplica comprometedora, uma súplica que implica da nossa parte numa expressão, numa ação. Que expressão é essa? Que ação é essa? A gratidão. E é isto que ele nos ensina aqui. Amados irmãos, precisamos orar, pedir a Deus, suplicar a Deus, clamar a Deus, erguer as nossas vozes e pedir a Deus que esta pandemia seja retirada do nosso meio, seja controlada, mas precisamos, à moda de Davi, comprometer-nos com o Senhor
de que no dia que Ele assim fizer, nós renderemos graças ao seu nome. Porque se ela saiu do nosso meio, se a pandemia não existe mais, está absolutamente controlada, foi porque o Senhor atirou com suas próprias mãos e então nos livrou. Então nos livrou. E essa expressão de gratidão mostra-nos aqui o poeta Davi. Não se dá sozinha. Esta expressão de gratidão, segundo o que Davi menciona no verso 7, ela se dá na companhia dos justos. E veja o verso 7. Para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão. Com esta expressão, nós compreendemos que Davi estava se comprometendo em agradecer a Deus quando ele atendesse a esse pedido, a esse seu clamor, um clamor que tirasse da vida dele o isolamento social, que tirasse da vida dele a tristeza, que tirasse da vida dele esse perigo. Nesse dia, ele iria render graças ao Senhor. E ele não faria isto sozinho. Faria isso na companhia dos justos. E o que Davi nos ensina aqui é que devemos publicar a nossa gratidão. Devemos compartilhar. Devemos dividir a nossa gratidão. E, juntamente com os nossos irmãos, num grande momento de ações de graças, render ao Senhor todo o louvor que só Ele merece. Depositar diante do Senhor a nossa expressão sincera de que nós erguemos a nossa voz. O Senhor nos ouviu quando nós clamamos por socorro. E agora estamos todos aqui para expressar a nossa gratidão. Amado irmão e irmã, Davi nos apresenta neste poema uma orientação que precisamos seguir. Uma orientação oportuna para o nosso tempo. Um tempo de isolamento social, de tristeza, um tempo de perigo, onde essa pandemia traz para a vida de cada um individualmente e da igreja coletivamente uma situação de grande tribulação. E que por vezes até alcança nossa alma, nosso espírito, promovendo desânimo, promovendo fraqueza, promovendo limitação. Mas deve ser um momento oportuno de sinceramente clamar a Deus, comprometidamente, de que um dia agradeceremos ao Senhor na companhia dos nossos irmãos. Queridos, estamos confiantes na palavra do Senhor, que nos diz que muito vale a oração do justo. E estamos orando, estamos clamando, erguendo nossas vozes ao Senhor e rogando
que liberte-nos desta tribulação. E o dia em que o Senhor nos fizer este bem, devemos estar prontos para agradecer, para render-lhe graças, porque nós sabemos que Ele conhece todas as coisas e no tempo certo estará livrando-nos, estará fazendo esse bem. E no dia que Ele fizer, juntos renderemos graças ao nosso Deus, o Deus ao qual nós erguemos a nossa voz e clamamos, e suplicamos. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor abençoe as demais igrejas comprometidas com o Senhor verdadeiramente. Que o Senhor abençoe o nosso Brasil, que o Senhor abençoe o mundo, para que esta pandemia seja uma oportunidade para que, como nós reconhecemos a Deus como Senhor, o mundo também veja o nosso reconhecimento e perceba quão grandioso é esse Deus ao qual erguemos as nossas vozes. Que o Senhor o abençoe. Amém. Receba a bênção. Senhor nosso Deus, queremos rogar que o Senhor nos abençoe nestes momentos de isolamento social, de tristeza e de perigo. E que da mesma maneira que o Senhor abençoou Davi, o Senhor nos abençoe hoje. E que o comportamento deste nosso irmão do passado seja para nós um exemplo, para que nossa vida neste mundo seja uma expressão da nossa confiança no Senhor e do nosso reconhecimento de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, digno de erguermos as nossas vozes e suplicarmos. E assim, Pai, nós oramos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre.